E falando sobre o projeto neoliberal, né, e toda, pelo menos parte da sua agenda para a questão social. A questão social aqui é em relação às pessoas que vivem na sociabilidade capitalista e não conseguem disputar, ou que vivem normalmente numa tradição assistida pelo Estado, ou de uma certa forma desassistida também pelo Estado, e como isso é rentável para o aumento da taxa de lucro. Acho que no primeiro então, momento da aula, nessa primeira sessão, espero ter colocado isso de forma razoavelmente clara, né? E se essa forma não foi clara, tem que fazer pergunta, né? Não vai comer bronha aí não. Em relação desse texto, a relação desse texto, dessa abordagem do autor com a necessidade, sendo que esse projeto neoliberal acaba flexibilizando, propõe a flexibilização e o aumento da taxa de lucro, né? Se busca e beneficia o aumento da taxa de lucro, entre uma lógica mais enrijecida, né, do capitalismo em relação às taxas de lucro das empresas. O terceiro setor acaba se apresentando como uma grande saída, né, para aumentar, flexibilizando o trabalho e aumentando essas taxas. Tudo bem até aqui? Agora, ela esconde, né, parte da totalidade que não deve ser escondida. Para alunos que pretendem e que reivindicam serem analistas internacionais. Se fosse nas ciências sociais, eu diria o mesmo, analista da sociedade e da história também diria o mesmo. Individual, no indivíduo, não a sociedade, Estado e sociedade. Não, acabou, não tem esse negócio mais de Estado e sociedade, esses antagonismos. Não, o que existe é o indivíduo, né? A sociedade é composta hegemonicamente pelos indivíduos, tudo bem, isso é de mobilidade, mas o que vai traçar o seu sucesso ou o seu retrocesso é você mesmo, amigo. Aqui, observem, ele fala neoliberalismo, mas estamos falando de uma característica secular do liberalismo do Adam Smith do século XVIII. Né? O individual. Né? Isso é nítido. Né? Mas esse ponto é importante. Né? Então, já participando de um certo coro com o projeto neoliberal em relação à questão social, que é dar foco no individual, é claro que então a gente consegue identificar muitas pessoas, né, no campo do individual bem intencionadas. Quantas pessoas, por exemplo, não participam de várias ONGs que ensinam, por exemplo, as crianças da periferia a tocarem, por exemplo, bateria, ou ainda um instrumento mais acessível, relativamente mais acessível no Brasil, como, por exemplo, tocar flauta, né? Que, flauta é um instrumento simples, mas é um dos instrumentos mais antigos da história da humanidade. É um instrumento que tem uma sonoridade belíssima, um campo harmônico, assim como qualquer outro instrumento, infinito a ser explorado, e esses projetos, eu falaria projetinhos, mas, né, dá a sensação só, mas eu quero falar dos projetos bons, que tem uma intenção boa no campo do indivíduo, daquele cara, daquele maestro que vai à periferia e dá aula de flauta para as pessoas, para as crianças, jovens, adultos, enfim, independente da idade, para os seres humanos que querem aprender música. E ele ensina, de uma certa forma, uma coisa muito maravilhosa, que, por exemplo, é a leitura musical.
né? Ou popularmente nós falamos a leitura das partituras, ou leitura de partitura. Né? Ensina, né, realmente através de uma linguagem musical universal maravilhosa. Como é que eu posso negar o elemento positivo que tem esse projeto? Você acha? O que seria? O que seria essa educação de qualidade? Ponto cruzado. Mas atenção, essa crítica é importante, mas a proposta, quando eu falo que seria uma educação, acaba caindo na ideia também do terceiro setor, que é a educação para o trabalho, a educação que interessa às empresas. Essa é a lógica do capital. A proposta é fazer a crítica, né? Mas eu entendi a tua crítica, eu acho que ela é importantíssima, né? O que eu quero chamar a atenção, assim, é inegável, aí eu acho que é o equívoco, eu acho que é inegável a importância de aprender, por exemplo, algo extremamente sublime como a música, né? Por exemplo, um garoto que tem aula nesses projetos bem intencionados, com a base radicalmente criticável, tá claro isso? Ele consegue, por exemplo, ler uma partitura. Por exemplo, se eu colocasse aqui no projetor, sei lá, a mais popular zona, né, a nona sinfonia, né, do Beethoven. Se você não tiver um conhecimento acumulado para ler a partitura, uma educação musical, você não consegue escutar música. Sem som, só a grafia, só o símbolo, simbologia da linguagem musical. Se você tem uma educação musical, olha que coisa bela, eu estou discordando de você, olha que coisa bela, você ouve, cara. Alguém aqui lê partitura? Se você lê partitura e botar o som aqui, se botar a partitura do Tupinambá, o Jean Deler, por exemplo, ele transcreveu uma sonoridade do campo harmônico do Tupinambá, do ritual de antropofagia do século XVI, no Rio de Janeiro. Tem partitura isso, cara. Quando eu bato o olho naquilo lá, eu escuto a música. Eu escuto as notas dão vida dentro do campo, né, harmônico. Isso é sublime, isso é revolucionário. A questão, aí eu disse que a tua pergunta, a tua colocação foi importante. Por quê? A questão é que uma outra pergunta tem que ser feita. Você é retórica, porque você já falou. Essa criança, só que daí a tua proposta redundou na reprodução, da educação do capital, né? Mas, ou seja, essa criança, ela está precisando do que nesse momento agora? O legítimo seria ela falar, os pais dela falarem. Nós precisamos disso, tal. Mas a gente tem que se permitir, enquanto analista, a propor também, né? Ou seja, o que é mais importante nesse momento? Beethoven ou um trabalho? E aí vai nesse lance mesmo da qualificação, igual a Constituição de 88 coloca, né? Educação, qualificação para o mercado de trabalho, etc e tal. Na lógica capitalista, ela precisa de um trampo. Desculpa falar assim na gíria. Precisa de um trampo, velho, tá ligado? E aí, por mais que Beethoven seja maravilhoso, ela precisa. Beleza, vá na aula do Beethoven, não é aula do Beethoven, vai na aula de flauta e vai aprender a tocar Beethoven, né? Mas não é só Beethoven, porque ela pode manjar de Beethoven e vai criar um idealismo gigantesco, né? E vai continuar precisando de um trampo, seja de office boy, um trampo, né? E aí o que acontece? Em muitas situações, observa, mesmo que o maestro que vai lá, mesmo que não for o maestro, beleza? Há situações que são maestros que vão dessas aulas aí. Ele vai bem intencionado. E o projeto neoliberal quer focalizar o indivíduo, porque se ele tirar do indivíduo, ele vai ver que tem problemáticas e necessidades mais candentes do que Beethoven. Embora eu diria que Beethoven ao mesmo lado de um prato de arroz. Mas eu falo isso porque eu tenho um prato de arroz agora em casa. Né? Agora, quando não tem, né? Olha o patamar histórico que nós vivemos. Por isso que naquele texto lá, a Crítica da Economia Política, o Marx fala o ser humano ainda vive na pré-história da humanidade. Eu sou obrigado a escolher, se pudesse escolher, entre uma manifestação do sublime humano, algo além do belo, sublime, está para cima do belo, e um prato de arroz, comida, esse animal. Nós ainda lutamos para vencer uma necessidade histórica animalesca. Comer. Simplesmente comer. Olha que desgraceira isso. Eu não posso ter acesso a uma coisa sublime que é uma criação humana, né, se tivesse escolher. Mas daí o que acontece? O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o projeto neoliberal foca no indivíduo. E aí o que acontece? Olha, você é pobre, desgraçado, ferrado, negro, vamos colocar esse ponto, mulher, você é machista, e aí, mas você faz aula de balé no projeto da comunidade. E você é o melhor bailarino. E pode de fato ser, por que não? E pode ser o melhor aluno de flauta, de gaita, de violão, por que não? A questão é a seguinte:
o neoliberalismo, no campo do indivíduo, acaba criando também o quê? Um idealismo. Porque, em última instância, aquela necessidade mais animal que existe da pré-história até hoje, uma lei de se alimentar todos os dias para fazer história, não é cumprida muitas vezes. Mas aí o que acontece? É o que ele está chamando aqui de harmonização dos conflitos sociais. Acaba harmonizando aquilo que não é harmônico. Eu falei desde o começo da aula. Acaba contribuindo, muitos desses projetos do terceiro setor, para a harmonização dos movimentos sociais. Aí o que acontece? Aí vem aquela ideia de que, por exemplo, para tirar os meninos da violência e as meninas da violência, é necessário que esses meninos e meninas participem dos nossos projetos sociais. Ou como se fala carinhosamente no dia a dia, dos projetinhos. Projeto de música, daí o som da lata. Eu não vou nem falar assim, é uma pia, uma tama, né, não, é uma lata. Daí projetinhos do tipo assim, som que vem do lixo. Daí os caras pegam som de materiais reciclados, que é um conceito, né? Conceito de reciclagem. Eu fico extremamente enfurecido, porque eu me sinto insultado. Né? E que bom que fosse só eu sentir insultado, mas eu insulto a história da humanidade. Eu sou um mero indivíduo efêmero diante de tudo isso. Nós aqui todos juntos somos efêmeros diante do todo. Nós somos partes importantes ao mesmo tempo que somos efêmeros diante do todo. Mas o fato é, isso me deixa muito, muito triste, né? E furioso, no sentido que não simplesmente de berros, mas de análise crítica. Por quê? Porque esses projetos propõem fazer uma oficina, sei lá, vamos chamar assim, projeto de oficina de instrumentos musicais através de reciclagem de lixo. E aí o jovem acredita e propõe e discursa que esses projetos vão tirar os jovens da criminalidade. Espera aí, amigo, desculpa. Tabuada do 2, a minha filha de 5 anos de idade vai aprender daqui uns dias. Ou seja, o problema da criminalidade não está nos presídios, não está na polícia, não está só nesses lugares, e muito menos a resolução do problema da criminalidade em um projeto bem intencionado. Pegar a pessoa lá, que normalmente é bem intencionada, que vai voluntário, ou que vai ainda como um estagiário. Estagiário, entenda como também uma chave gigantesca de flexibilização da produção do capital. Não contrata um profissional, mas contrata um estagiário para fazer o trabalho profissional. Uma forma de diminuir gastos e aumentar a taxa de lucro. Faz parte desse sistema todo que nós estamos discutindo. E aí o que acontece? O garoto vai bem intencionado, mas ele não vai ficar imune à violência, de ser vítima ou de reproduzir a violência. Porque a raiz da violência não está ali, né? Ou ainda não seria, embora esteja ali, naquele espaço, ela não é resolvível com um projeto com pessoas, indivíduos muito bem intencionados. O problema é mais embaixo. Né? Agora, o que eu queria chamar a atenção é esse ponto. Né? Foca no indivíduo justamente por isso. Ou ainda, para não ser absolutista, entre várias coisas, um dos elementos do focar no individual é justamente por isso. Porque no individual eu consigo elencar pessoas bem intencionadas. E consigo ainda, no individual, elencar exemplos de sucesso. Ora, as bolas, nunca ouviram falar aqui de um jovem que a mídia tanto lardeou esses tempos aí, da Rocinha, que se transformou num... Quando eu disse bailarino, eu lembrei dele, que eu mesmo não estou lembrando o nome do garoto agora. Quer dizer, não sei o nome do garoto, nunca soube o nome do garoto. É um garoto que estava lá na Rocinha e ele fez um curso de balé, no projeto de balé, né, de uma ONG que está aqui, bonitinha, no terceiro setor, né, financiado pelo governo, etc. E aí, hoje ele é bailarino da Academia de Moscou. Saca? Da Academia Russa de Moscou. Para quem faz balé, não sei se vocês dialogam, moçada, não é qualquer coisa, tá ligado? Fazer parte dessa academia é uma coisa assim, é como se fosse atingir o comunismo. É como se fosse atingir o comunismo para os marxistas. Eu estou no comunismo, entendeu? Eu estou no supra-sumo do negócio, eu estou no sublime da coisa. Né? E aí, então, assim, agora, é individual. Vamos legal. Vamos pegar todo mundo que estudou nesse projeto desse garoto. Quantos estão fazendo balé até hoje? Quantos estão dançando? É que, assim, dançar é complicado, né? E falar bailar também, no caso do Brasil, porque esse verbo ganhou um sentido bem tosco. Não tosco, mas... Enfim, me desculpe, eu não quero entrar nas particularidades da dança. É que não é só dançar, entendeu? Mas, enfim, mas se ele é um bailarino, quantos são? Quantos se formaram bailarino realmente e seguiram, etc e tal? E quantos desses que participam desses projetos, no individual, vamos focalizar no individual, mas não no individual isolado. Vamos pegar o individual e pensar ele no grupal. Está fora da perspectiva de análise deles, né? Ou seja, eles quem? Os neoliberais. Aqueles que reivindicam o neoliberalismo ou o liberalismo. Ou seja, quantos conseguiram ter sucesso? Quantos que esses projetinhos, por exemplo, o som do lixo, daí vai lá, pega uma lata de tinta, vira de ponta cabeça, bota lá, até faz um barulho lá.
entendeu? Mas não é música é uma outra coisa. Mas, enfim, faz um som. Sim, som sim, faz um som. Né? Em que medida esse projeto realmente interfere, não diretamente, a pessoa cria uma certa sensibilidade musical, mas, assim, interfere diretamente na vida dessa pessoa, do indivíduo mesmo, do individual. É um ou outro. Por isso que só dá para zelar mesmo aqui nessa proposta neoliberal pelo individual. Aí eu dou exemplo. Um dia passou, as pessoas mudam às vezes, né? Outras parece que mudam mais devagar. A gente sempre muda, mas muda mais devagar. Uma vez eu tava, sei lá, tinha uma. Vou falar isso aqui. Tinha uma colega, né, que fazia alguns anos que não via mais ela, e daí ela estava fazendo um RI aqui, um curso aqui de RI, mas não sabia, né? Um dia eu estava no congresso aqui de ciências sociais, e aí, sabe quando a pessoa vem por trás e fala, adivinha quem que é, né? Daí eu falei, nossa, daí, enfim, conheço a pessoa, uma ex-companheira minha, uma ex, enfim, né, namorada, mulher, ex-mulher. Assim. E daí eu olhei, eu senti a mão, falei, Milena, o que você está fazendo aqui? Né? Daí eu falei, como é que você sabe? Porra, cara, né? Companheira de ano, você conhece ele. Mas enfim, e daí precisamos trocar uma ideia, ela estava super feliz, porque ela estava a cara dos amigos, tinha colocado uma matéria de uma garota que estudou no estado, nunca fez cursinho, pobre pra caramba, trabalhava de caixa de supermercado, trabalho importante, etc., mas muito mal remunerado, não sabemos e tal. E ela venceu na vida, sabe? Hoje ela está trabalhando, dando aula na Besançon, na França. Eu olhei para ela e falei assim, mas querida, peraí. Eu sou uma pessoa íntima, próxima, né? Nossas famílias são próximas. Eu não vou permitir fazer de conta que eu estou ouvindo isso aí. Né? Você está pegando um caso isolado, que bom que esse caso isolado existe para essa moça, ótimo para ela, claro. Mas agora, quantas pessoas que estudaram no Estado, que não fizeram cursinho, etc. e tal, conseguiram fazer, por exemplo, entrar na universidade, fazer o mestrado, doutorado e dar aula na Besançon? Quantas você conhece? A não ser essa daí. Por favor, quantas? Fez um bico desse tamanho, ficou uma. Esse fato, a parte particular do fato não interessa. Agora, o que interessa desse que eu estou falando, ou seja, não adianta pegar que bom seria se adiantasse, mas está mais do que provado no mundo mais empírico, tem pesquisa para isso, que só no caso pessoal particular não dá para tirar uma lei geral. Para a economia não funciona assim, para as ciências humanas não funciona assim. Como se fosse assim, olha, casou cedo, então vai ser uma desgraça o casamento. Tá, porque o seu foi assim. Como é que, por exemplo, olha, depois que tomaram o poder, depois que proclamaram a República nos Estados Unidos, a coisa foi de vento em polpa em relação à economia. No Brasil, vai ser igual. Não dá para fazer uma lei geral dessa forma, né, a partir do particular. O particular é importante para entender, sim, da totalidade. Agora, o neoliberalismo ele pontua elementos individualizados de sucesso, de sucesso essa palavra, né, e acabam aplicando para o geral, criando uma ideologia, um falseamento da realidade. Não é mentira que o rapaz lá, bailarino, está em Moscou, na academia de Moscou. Né? Mas não é verdade também que todos que estudaram com ele tiveram as mesmas possibilidades. E aí, qual é o discurso? Ainda nesse ponto, nessa questão do individual. Olha, os outros não conseguiram porque não se esforçaram como ele. De novo, Adam Smith. De novo. Né? Adam Smith. De novo, no século XXI. Pleno século XXI. Né? Desculpa, um parênteses agora. Aí dizem para os marxistas que nós somos muito dinossauros. Nós ficamos usando um analista do século XIX. Mas Adam Smith é do século XVIII. Do século XVIII. Eu diria que o QB é século XVII. Mais antigo ainda, né? Fechando parênteses. Então a crítica do nosso autor vai no sentido de que, olha, se eu individualizar, eu pego o elemento de sucesso e generalizo para o todo. Né? De novo, lá no início aqui, um resuminho, ele coloca só aqui, mas em outro lugar, né? A quebra da categoria que eu escrevi, já paguei, mas estava escrito ali, da categoria de totalidade. Eu individualizo o processo e analiso o processo de forma individualizada. Nada mais como eu diria, nada mais que interessante, mais do que interessante, o neoliberal fazer uma análise desse tipo. Né? Conveniente é a palavra que eu queria utilizar. Né? Ou seja, nada mais conveniente do que pontualizar, individualizar um processo geral e colocar, a partir do particular, uma lei geral. E não pensar a lei geral considerando o particular de sucesso, mas na lei geral em todos os projetos. Né? Agora, as pessoas, esse filme que eu estou sugerindo que a gente assista a semana que vem, é um filme, não é para comer aula não, porque eu não gosto desse negócio de ficar embaçando não. Né? Quando eu venho para dar aula, eu venho e dou aula mesmo, não fico fazendo enrolation não. Mas esse filme é muito interessante, é um filme nacional, só aí já acho que é interessante. E é um filme nacional muito bom, aí é mais interessante. Né? E é um filme nacional muito bom, que teve a nossa disciplina, ficou perfeito. Né? E é magnífico, porque é crítico. Né? Só não é
sublime porque não é bem marxiano, né? Mas não interessa, é magnífico. É uma obra magnífica. Que vai falar justamente do terceiro setor. Só que focaliza nas ONG. O terceiro setor não é só ONG, né? É ONG, é o CISP, institutos de pesquisa, pode ser, por exemplo, classicamente fundações e associações, né? Mas pode ser também uma associação, por exemplo, fora dos padrões clássicos. Eu posso fazer uma associação de amigos de bairro. Sacam isso? E muito bem intencionado. Sim, a associação já tem sindicatos aposentados. Eu estou falando do oportunista agora, indivíduo oportunista. Quer ganhar dinheiro, vai pegar recursos do governo para isso, e das pessoas que fazem parte também. Por exemplo, a Associação dos Aposentados. Uau! Eu acho que não existe uma cidade com mais de 100 mil habitantes que não tenha uma associação dos aposentados. Não é o sindicato, não. É a associação com o objetivo de representar. O sindicato não representa, o sindicato é pelego, representa esse discurso crítico ao sindicato. Né? Mas, na realidade, muitas associações, e aí eu não estou querendo pegar nenhuma, eu não tenho um exemplo particular para falar diferente, vou pegar o geral, que é o que eu tenho. Muitas associações que eu conheço, elas, então é só as que eu conheço, de repente eu não conheço a maioria delas, evidente, né? Mas olha lá, estou sendo razoável com essas ponderações de minha parte. Ou seja, as associações de aposentados que eu conheço existem para fazer oposição ao sindicato, e não porque o sindicato não está representando e ajudando os aposentados, garantindo seus direitos, tal. É porque as associações são compostas por oportunistas que querem disputar com o sindicato a contribuição do aposentado. E disputar com o sindicato, que já tem a contribuição sindical anual, que são milhões de reais, dependendo do sindicato, a verba da União para a representação, dizendo e ainda argumentando com a tal responsabilidade social de caráter público. Isso aqui, ó, esse caráter público do terceiro setor virou uma mina de dinheiro de reprodução do capital. Muitas pessoas mantêm o terceiro setor e outras vão fusionar mesmo. Né? Ou seja, eu mantenho aqui minha empresa e com responsabilidade social, estou dialogando com o terceiro setor. Dificilmente hoje uma empresa, fora as empresas menos avisadas, né, no mercado aí, não vão dialogar com o terceiro setor. Porque isso potencializa capital, agrega valor. Não no sentido boboca do Facebook, lá que todo mundo está falando esses tempos aí. No sentido de que coloca valor simbólico, capital simbólico, no meu capital concreto lá da minha fábrica. Isso é extremamente importante. É só para dar um exemplo mais empírico e didático, para que sempre quando eu falo didático, não é subestimando a inteligência de ninguém aqui, para que eu me faça bem entendido. É o exemplo da paçoca, a indústria de paçoca que eu falei lá no começo. Né? A probabilidade da pessoa comprar. Quais são as mais. É valor, é agregação de valor, isso chama. Isso é simples. Isso aí é. Quem explica-se brincando. Eu não cheguei a ver. Parece que dá uma cena, assim, as pessoas imaginam que tem o Jorge me falando, porque essa empresa, eu não sou de mas essa empresa, e é fatal, né? Agrega valor. Gente, aqui no Brasil, Tony Ramos agrega valor a Friboi. Tony Ramos. A outra atriz lá, como é que se chama? Uma atriz lá agrega valor ao produtos detergente IP. Né? Detergente e aí parece Suzana Vieira. Né? É fatal isso aí. Né? A lógica do capital hoje em dia, lembra? A última aula era, ou seja, que novo capitalismo? Né? O The Economist estava trazendo um artigo que dizia que novo capitalismo é esse? Que nova forma de capitalismo? Que tipo novo de capitalismo é esse aí? Né? Capitalismo bonzinho? Não sei se é bonzinho, mas certamente um capitalismo é o mesmo capitalismo com práticas de reprodução da sua própria reprodução. Ou faz isso ou se destrói. Porque o publicitário que trabalha para a empresa, ele tá na lógica do vendedor de força de trabalho intelectual, concorda? E aí ele vai ter que fazer o que a empresa quer. O que a empresa precisa, nem sempre é o que o publicitário quer. Agora, vamos lá. A gente tem que pensar mais lá embaixo. A própria formação, não quero ser maldoso aqui, não tenho conhecimento de mais do que 2, 3 cursos de publicidade e propaganda, de comunicação social. Né? Mas a formação do publicitário já está lá na graduação. Já bem antes, tá? Estou pegando um momento, senão daqui a pouco eu entro dentro do útero da mãe dele para falar. Mas, ou seja, lá na graduação já tem todo o perfil
esperado para o mercado, porque é aquela o quê? Aquela educação focalizada, voltada para o mercado de trabalho. E aí o que acontece? Normalmente quando você cai fora do perfil que é estabelecido para você seguir, você, por exemplo, não vai conseguir emprego. E vai ficar em crise, mesmo sendo um puta profissional. Pode ser um publicitário, pode ser um historiador, pode ser um analista internacional, né? Enfim. Ou seja, isso é muito ruim. Não é político, a ética, a moral do indivíduo, mas é que ele tem que fazer muito para não ser quer. Pode ver, vamos pegar um indivíduo. A gente está na lógica, tem uma lógica, a gente está na sociedade que tem uma certa lógica. Na economia tem uma lógica matemática. E tem uma lógica que está em movimento, eu vou chamar de lógica dialética, de relações sociais, cheia de contradições. Uma das contradições brutais, que o trabalhador paga na pele, sente na pele, quando tem consciência dela, pelo menos, é uma dessas. Né? Ou seja, o publicitário ele vai ter que, por mais que ele tenha uma formação XYZ, ele diz, eu quero seguir essa linha mais crítica. Depende. Se você for contratado pela Fundação Roberto Marinho, desculpa, amigo, você não vai seguir a crítica. Você pode até lá na sua vida particular, no campo particular, escrever seus livros de críticas, etc. E tal, mas assim, você vai ter que produzir o que elas querem. Né? E isso é complicado. Agora, vejam na universidade, na academia, né, no trabalho intelectual acadêmico, tem uma pressão danada. Dependendo do tema que você quer pesquisar, ou ainda buscar um orientador sobre determinado assunto, você não consegue. Você vai ter que, mais ou menos, pelo menos, dialogar um pouco com o que já está dado ali. Isso aqui, na universidade, em que ainda assim temos uma pressão monstruosa, titânica, não é menor no sentido qualitativo e nem o segundo. Talvez quantitativamente pode ser até uma outra expressão. Mas agora imagine isso num setor, por exemplo, de produção, sei lá, de calçados ou de venda de grãos da Alemanha. Certamente você vai ter que pintar a Monsanto, imagina, publicitário da Monsanto. Ou do McDonald's, ou qualquer outra rede de fast food, né? Mas o McDonald's, imagina, você vai poder falar assim, ó, o seguinte, ó, como aí os nossos produtos, que você vai desenvolver uma taxa de triglicéridos, colesterol, elevadíssima, e se tudo correr como se espera, você pode ter um problema cardíaco muito sério. Isso que enfim, quem sabe um brinde, um infarto do miocárdio de brinde. Jamais, cara. Ou Coca-Cola. Olha, imagina a peça publicitária da Coca-Cola em que o publicitário desenha assim a peça, com a equipe, né? Alguma coisa do texto nesse sentido. Olha, olá, tudo bem? Olhe para a câmera assim e diga, já consumiu o seu quebra-ossos hoje? Não precisa ser da Coca-Cola, pode ser de qualquer refrigerante. Nós, recentemente, as pesquisas científicas, porque a ciência está em função do capital também, né? Em recentes pesquisas, nós desenvolvemos aqui o seguinte conhecimento. Os nossos produtos à base de sódio, principalmente vocês mulheres, né, eles desenvolvem uma quebra da reprodução das células ósseas. Isso quer dizer que lá pelos 60, nesse caso 50, 52 anos de idade, vocês mulheres, homens também, um pouquinho depois, mas vai também, não esquente que vai vir, né, vai começar a desenvolver osteoporose mais cedo. Tome nossos produtos e quebre os ossos e morra, enfim, super polifraturado. Não vai falar nunca um troço desse, né? Jamais, jamais. Agora, é uma missão gigantesca, porque se a gente ficar no campo do purismo moral, moralista, a gente coloca, sei lá, a gente pula do 10º andar, né? A gente tem que viver, isso é fato. Agora, enquanto analistas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar, é simples. A princípio é simples. Não é nada simples, ok? Retórica isso. Ou seja, a princípio é simples, eu tenho que analisar. Agora, se eu vou conseguir transformar ou não, é uma outra coisa. Eu preciso entender o que está acontecendo. Como é que as coisas estão sendo processadas. Né? Acho que isso é o que se cobra basilarmente de qualquer analista. Né? Seja nas ciências sociais ou aqui entre vocês. Né? É que, no caso de vocês que estão se formando agora, já tem uma preocupação de, e aí, o mercado de trabalho está gritando aqui. Todos nós já estamos inseridos no mercado de trabalho. Já temos uma certa inserção no mercado de trabalho. Mas estão fazendo faculdade para quê? Para poder entrar no mercado de trabalho com vamos chamar assim, todo um know-how que vocês desenvolvem aqui no curso que vocês se formam. Né? Então fica tudo muito tenso, né? E pode ser um publicitário bem intencionado. Né? Tem um filme que chama The Corporation. Tem um publicitário dando minutos e minutos de entrevista. Eu assusto, eu tenho medo dos publicitários, eu tenho medo. Sinceramente, eu sinto medo dos publicitários. Né? Ele falou, olha, eu não estou aqui na empresa, eu não estou aqui para poder falar assim, ó, esse é o brinquedinho melhor para o seu filho. Ele não fala dessa forma, é claro. Ele está dando entrevista ali, tal.
Michael Moore, né? Então ele tá, ele é bobo também, né? Mas está tão enraizado nele que ele não consegue esconder. Ele fala, olha, eu não tenho responsabilidade nenhuma se seu filho comeu uma pecinha do brinquedo que eu projetei, um engenheiro de não sei o que lá, um engenheiro falando, né? Uma psicóloga que é contratada para poder ajudar, está entrevistando um departamento de inteligência da empresa, que tem de relações internacionais a historiadores, olha que coisa, historiadores, né? Para analisar, enfim. A psicóloga está falando, olha, nós projetamos um brinquedo, seu filho vai fazer bom uso dele ou não, essa não é a nossa o nosso projeto não focaliza isso. Em um dado momento, hoje eu até diria que focalizaria. Essa entrevista, esse documentário no começo dos anos 2000. Hoje eu acho que já não falaria isso. Mas agora ela fala muito honestamente. Eu, psicólogo, gostei porque ela foi muito honesta. Falou assim, ó, eu projeto uma forma do seu filho ver a nossa propaganda e colar no seu bolso até se comprar o nosso produto. É isso que eu penso. Só paga para fazer isso. Agora, se o produto é bom, é educativo, se ele vai engasgar ou não, não tem nada a ver com isso. Mas é isso aí. Opa, e aí, a ciência é a favor da reprodução do capital. Tanto é que você tem evidentemente, onde os Estados Unidos são mais investidos em pesquisa hoje, como a ciência. Por exemplo, não é real, né? É um instrumento, é o público militarizado. Para que os alunos do Brasil possam estudar mais e melhor. Não, é complicado. A ciência, assim, eu acho que o capital teve um processo, no processo de Revolução Industrial, tem um momento que muitos analistas, estou falando analistas só para tentar dialogar com vocês, porque eu sei que vocês falam analistas e tal. Muitos intelectuais, muitos filósofos, cientistas sociais, historiadores vão dizer o seguinte, há um momento, até um certo momento da Revolução Industrial, que a Revolução Francesa, que ela é altamente revolucionária. Ela propõe a socialização do conhecimento, a produção da ciência, da razão, e tudo isso em função do bem-estar de todos, independente se é rico, se é pobre, mais ou menos, é imediato, que toda a humanidade possa ter acesso a isso aí. Escolas públicas gratuitas, etc. E tal. Chega um momento que a taxa de lucro, né, ela não nunca entrou em estagnação capitalista, e o capital nunca deixou, o sistema nunca permitiu estagnação. Né? Aqueles que entraram falem ou se destruturam, mas enfim, a lógica sempre foi nítida, né? Ou seja, sempre foi nítida da Revolução Industrial para cá. Mas a Revolução Francesa, que apenas ali o cobertismo, com uma espécie de revolução industrial na França antes da Inglaterra, a gente já tem nítido que a taxa de lucro tem que crescer sempre. Chega um dado momento que a própria sociedade industrial, associações, chama-se hoje de associação comercial industrial, sobretudo naquela época lá de Londres, vai propor o seguinte, olha, a gente vai ter que cortar muita coisa aí que é para todo mundo aí do projeto da Revolução Francesa, século depois, na realidade, da Revolução Francesa. Propõe porque se a gente fizer isso, a taxa de lucro não vai continuar crescendo. Só tem uma forma de socializar, de fazer crescer de forma acelerada a taxa de lucro. É cortando essas coisas aí, esses direitos sociais, direitos humanos de primeira, não, mas de segunda geração, vamos cortar todos eles. Né? Porque é uma forma de acelerar a taxa. E aí começa, entre várias hipóteses, é lógico, eu estou falando aqui que é clássico. E isso acaba, né, redundando no que nós vemos hoje aí. Ou seja, a gente tem ciência, a gente tem conhecimento na área farmacológica, na área de medicina, na área de física médica, vem sendo construída, é maravilhoso, mas a gente não tem acesso. Né? Olha que coisa doida. O governo brasileiro tinha feito uma doação, de graça não foi, né? Tem algum objetivo agregado aí. Mas o governo brasileiro doou para para Moçambique um lote gigantesco de milhares do coquetel do HIV. Saca? Eu não sei, desculpa, eu não sei falar os nomes exatos. É o AZT? É assim, resume assim, AZT, o coquetel todo? E mandou lá, lotes e lotes, lá milhares de AZT para Moçambique. O que aconteceu com essa ação solidária? Né? Solidariedade é uma palavra central no terceiro setor. Sempre vai estar presente. E essa ação solidária, no caso aqui do primeiro setor brasileiro, com Moçambique, o que aconteceu? A indústria que vendia remédios, certo? Não sei se é o AZT, né? Mas enfim, que ajuda a compor o coquetel em Moçambique, proibiu, porque ela tinha um contrato, é uma empresa europeia, tinha um contrato com o primeiro setor, falando em termos da aula, moçambiquenho, e aí fez cumprir o contrato, que não poderia entrar nenhum, olha só, medicamento, a não ser o monopólio que eles tinham, que era um contrato firmado entre as partes do governo. Olha que coisa louca isso. Aspas. Gratuito? Aspas. Gratuito não tem, né? Tem alguma agregação de valor aí nessa doação do governo brasileiro. Né? Ou seja,
para poder fazer talvez um merchandising, fazer a publicidade, porque somos referência em relação a esse coquetel, né? E aí tem uma indústria farmacológica que quebrou e fez com que o governo retirasse, recolhesse todo esse medicamento que mandou para lá por conta de um contrato privado, relação econômica, etc. e tal, que tinha que ser só daquela empresa, né? Não lembro agora a origem dela, mas eu não sei, né? Não é um absurdo, né? Então essa ideia de solidariedade, essa coisa toda cai por terra. Em última instância é a taxa de lucro, né? E em última instância, gente, não vamos pensar que é só a taxa de lucro, seria uma leitura vulgar. Em última instância, a taxa de lucro. A pergunta é, você mantém essa sua participação no terceiro setor se não te gerar nada de lucro? Acelerar? Você mantém essa sua solidariedade, essa sua fraternidade, se isso não gerar, agregar nada, mesmo que não seja a taxa, mas ou seja, agregar valor que vai redundar em última instância. Mas se não vai agregar valor à sua empresa, você mantém a participação no terceiro setor? Se o cara responder, sim, eu mantenho, eu vou falar, esse é um verdadeiro altruísta. Aos moldes do rei Arthur, entre os saxões, beleza? Salvou os bretões dos saxões. Agora observa, esse tipo de filantropismo, olha lá, esse tipo de altruísmo, ele existe se a gente individualizar e ver alguns pontos, mas no geral ele é um discurso político, é um discurso publicitário e que cai bem, lógico, cai bem. Um texto de artigo, né, ele bota então esse foco no individual, ele vai focalizar naquela ideia que eu falei no início do welfare state, né, depois, né, se foi ou depois, por que finalizou a União Soviética ou não, o fato é que depois dos anos 70 esse welfare state vai ser contestado, né, por quem exercia ele, lógico, né, e aí começa uma série de intensificação da precarização, não só na periferia, mas também nesses países de centro, como vai dizer o David Harvey, né, do capitalismo, né, ou seja, desemprego, precarização, processo de privatização, concessões, na própria premissa de falar precarizações, essa ideia de filantropia, de altruísmo, está sempre no discurso, porque vai captar. Gente, se tem uma coisa que sempre chamou pessoas para mobilizar ação, seja política, de rua, essa ideia filantrópica. Muitas pessoas, por exemplo, no ano passado, saíram às ruas porque estão a fim de mudar mesmo. Eu quero mudar o Brasil, não sabe como, mas eu tenho uma boa vontade, vou mudar. Quantas vezes a gente não fez isso? Eu não sei vocês, né? Não quero dar casos só particularizados aqui, mas é um particular que é recorrente muitas vezes. Quantos de vocês aqui, quantas pessoas, né, nunca chegaram em casa com aqueles 7, 8 gatinhos na caixa de papelão, a mãe falou assim, o que você está falando desse negócio? Que é isso? Mas, não, mãe, tem que ajudar ele, sabe? Aquele negócio, aquele altruísmo gigantesco, você nem tem noção do que está fazendo. Teu pai fica, o que é isso aqui? Esse monte de gato aqui, ou ainda, né, as pessoas passam na rua, você vê ali as crianças, se metem no bolso e dá uma moedinha para comprar, olha, não vou dar dinheiro não, mas uma ali que eu pago uma comida, ou qualquer outra coisa, manifestação altruísta assim, ou seja, a característica do altruísmo é uma peça, é um elemento central nas peças publicitárias do terceiro setor. Por quê? Porque isso agrega o quê? Chama pessoas interessadas na execução desses projetos. Coloca aí, por exemplo, estamos convocando o pessoal para poder dar sopa à noite para as pessoas. Relaxa, é provável que apareça pessoas para te ajudar, sem comprar nada, sem intenção, na melhor das intenções. Agora coloca assim, coloca, mesmo quando você publicizou, publicize isso. Estamos analisando a economia política capitalista, né? O texto é o texto da página 47 a 58, né? Então todos venham na aula tal, sábado à noite. Lógico, o discurso altruísta, né, sempre convoca muito mais. Então, esse terceiro setor não é bobo, ele trabalha com valores universais, que é a prática do altruísmo, a filantropia, a questão da solidariedade, da humanização. Né? Então, é óbvio que as pessoas, nós não vamos ser contra isso. Né? E aí, quando eu coloco a proposta focalizada na parcela da história e não na totalidade histórica, eu acabo convencendo as pessoas a todo sábado de manhã, por exemplo, recolher alimentos para ajudar os pobres. Estou falando do kardecismo. O kardecismo faz isso e consegue. E as pessoas são educadas no kardecismo. Né? Todo sábado de manhã, durante a minha juventude toda, eu acordava para poder fazer a campanha do alimento. Isso é ruim? Claro que não é ruim, mas é uma filantropia. Né? É uma filantropia. Nós temos muitas questões a discutir, não uma questão do altruísmo, não uma questão da filantropia ou da boa intenção do projeto de música e tal. A questão está bem mais embaixo dessas particularidades, tá? Dentro de uma universalidade. E a proposta aqui na disciplina de entendê-la vai em sentido, vai dialogando com a ideia de totalidade histórica.
né? Coisa que, de acordo com o autor, é o que mais quebra, é quebrado no neoliberalismo, diante dessa proposta de ação do terceiro setor, muitas vezes para legitimar as ações do Estado, aliás, as ações que o Estado não dá conta, muitas vezes propositalmente de fazer. Cuidar da segurança, da educação. No nosso caso aqui do Brasil, eu diria que, sobretudo, em relação à assistência social e ao ensino, à educação. Né? Sobretudo, o terceiro setor está atuando fortemente na questão da assistência social aos pobres, né, aos desassistidos, ou ainda os assistidos pelo Estado, e buscar assistir aqueles que são desassistidos, né, e, sobretudo, no sistema universitário, né, desculpa, no sistema de ensino, sobretudo, aí sim, universitário, né, financiando de uma certa forma indireta as faculdades privadas, sem qualidade de ensino, precarizando cada vez mais o trabalho, e, enfim, sem extensão, sem pesquisa, né, é uma loucura. Porque essas universidades do terceiro setor, fundações que atuam no terceiro setor, são todas elas fiscalizadas por experts do MEC. Todos acadêmicos. Acabou. Final do ano passado, os experts do MEC foram nessa faculdade que eu dava aula em Fernandópolis. Processos trabalhistas, salários atrasados, não tem pesquisa, não tem extensão, não tem nada. Quer dizer, tem os professores bem intencionados dando aula e com contrato em não cumprimento, né? E aí os profissionais do MEC, os experts, todos doutores acadêmicos, para ver se está funcionando tudo isso aqui, vão para lá, avaliam a instituição e numa escala de 0 a 5 atribuem a nota 4,5 para a instituição. E aí, o TSJ vem nos falar, quando ele apresenta o que é o terceiro setor, uma associação harmônica entre o primeiro e o terceiro setor, sem passar pelo segundo setor, é no mínimo, para ser evitado de fechar com palavras dóceis, de educação, no mínimo desrespeitoso. Né? No mínimo desrespeitoso. Bom, então é isso. Vamos fazer o seguinte, para a próxima aula a gente continua sobre essa questão do neoliberalismo, essa precarização, só que eu queria associar isso com esse documentário. É um filme documentário, ele tem uma estética diferente. Quanto vale ou é por quilo? Eu coloco o link do vídeo lá no Facebook, beleza? E eu acho legal, porque daí a gente pode debater mais e ter mais tempo para poder, né? Beleza? A não ser que a gente deliberar também assim, ó. Não tem tempo para ler, daí para assistir. Pode ser? Ou vou fazer assim mesmo? Assiste cada um na sua casa e a gente vem para cá para fazer o debate? Vai dar para ver agora aqui. Mas ó, vai ter mais ou menos 1h40, 1h30. Para mim, alguns almoços. Vamos bolinhos. Porque vai falar literalmente do terceiro setor, assim, Nossa. Boa noite, gente. Bom descanso, bom descanso. Hoje eu estava pensando, isso tratando de marxismo mesmo, uma teoria crítica. A caridade, a solidariedade mesmo, eles seriam contra, porque, tipo, eu estou perguntando, eles seriam contra porque, no sentido de diminuir as contradições, as disparidades entre os setores, diminuir as tensões, até acontecer a revolução e tal. Eu poderia responder assim, ó, de uma forma bastante despreocupada. Sim, claro, somos contra. Mas isso não é a resposta melhor, porque não é simplesmente ser contra. A questão eu acredito que qualquer marxista, qualquer pessoa que se reivindique marxista, e que dentro dessa tradição marxista tem como referência o próprio Marx mesmo, e o Engels, o Lenin, o Trotsky, enfim, ele vai entender que... Tchau, bom descanso. Ele vai entender que, por exemplo, essa filantropia, ela vai harmonizar algo que não é harmônico. Ela vai provavelmente adocicar algo que não é doce. Mas ela, naquele momento X, ela vai matar a fome de quem tem fome. Então o marxista revolucionário vai falar, não tem que negar a filantropia, mas a gente tem que fazer um trabalho político de conscientizar as pessoas que só a filantropia não vai resolver. Porque no outro dia vai precisar de novo da filantropia. E no outro dia, até o dia da sua morte. Então, o que eu acho que qualquer marxista revolucionário, para além da academia, é importante a academia, mas para além da academia, ele tem que se preocupar em debater
nesse sentido, porque a filantropia, por si só vai atrapalhar. Mas agora, o marxista, com o mínimo de sensibilidade, e que também não vai adiantar falar o seguinte, olha, morram filantropos, né, porque vocês causam uma desgraça muito grande. Precisa deixar todo mundo se ferrar para ficar melhor. Não, isso aí normalmente parte do movimento anarquista que reivindica historicamente. Os marxistas revolucionários não reivindicam isso. Nós entendemos que algumas coisas que existem hoje devem ser superadas e não simplesmente trocadas com palavrões. Como é que eu vou falar assim, ó, para o trabalhador que mora em situação de rua, né, que recebe a sopa do pessoal, por exemplo, do governo kardecista, ou de qualquer outra igreja, de qualquer outra associação, etc. Ele que recebe, naquela noite, ele e a família dele que se alimenta daquela comida de altruísmo, de pessoas altruístas, etc. e tal, que talvez não sabe se amanhã vai ter, depois vai ter, mas de vez em quando eles aparecem. Como é que eu vou falar? É de uma insensibilidade revolucionária. Eu chegar numa pessoa dessa e falar o seguinte, olha, não pegue a sopa porque senão não vai durar. Não, esse não é o caminho. Esse é o caminho infantil. O caminho revolucionário é, vamos pegar a sopa e vamos continuar debatendo os limites dessa sopa. Né? Vamos continuar aceitando a caridade e não vamos pensar que a caridade é o fim da nossa luta e da nossa existência. Olha, finalmente, existem pessoas que fazem caridade e aí preciso mais me preocupar com a revolução. Não. Eu não tenho como negar essa caridade, para aquelas, já que ela já existe, e as pessoas que vivem necessitando, desassistidas dessa forma no mundo material aqui capitalista, eu vou falar para elas, não pegue que isso não é revolucionário, jamais. Uma pessoa que se indica marxista falar isso, no mínimo você não entendeu uma sílaba do Marx, uma sílaba de uma boa tradição marxista. Por quê? Existe uma coisa que nós chamamos de programa mínimo e programa máximo. O programa máximo é a revolução socialista, é o fim do capitalismo, a luta pelo socialismo, né? Mas não vai acontecer isso aqui sem a gente ignorar os programas mínimos. Bolsa Família, cotas na universidade, o sopão, isso aqui está tudo no programa mínimo. Se eu falar assim, ó, o programa mínimo não é revolucionário, né? Então, portanto, digam não a ele. Isso não é marxismo. Isso aí é algum tipo de seita marxista, até, pode ser, mas uma seita, né? Ou seja, não está lendo Marx, não é questão de ler Marx, não está dentro de um princípio revolucionário, porque foge uma lógica dialética. Por exemplo, se o mundo que nós vivemos hoje é um mundo que está lotado de filantropia, e a filantropia, é verdade, ela macia, ela harmoniza o que não é harmônico, acaba atrapalhando a que a pessoa reivindique mais, é verdade, mas isso é o que existe aqui de concreto no mundo de hoje. E os marxistas têm que aprender a trabalhar com o que existe de concreto no mundo de hoje, não se contentando com essa pipoca da filantropia, não se contentando, por exemplo, com a boa intenção do altruísta, mas agora querendo mais, considerando que existe isso hoje, e aí em cima disso, o que nós podemos fazer para poder esclarecer, convencer, construir um mundo que vá para um patamar, um projeto maior, que é um projeto maior, que é o projeto revolucionário. Né? O caminho é considerar o que é que hoje. Senão eu fico num marxismo idealista, né? Ou ainda eu fico numa coisa que não é um marxismo, né? Ou seja, uma tradição idealista que fica criando e vai fazer revolução entre meia dúzia de revolucionários. E vai morrer desse jeito. Acho que o desafio do marxista é não rebaixar o programa, vir aqui no programa mínimo, esse monte de reforma, sim, que tem, mas não, jamais se contentar e jamais se calar diante das reformas. Estar do lado do pessoal kardecista, né, e dizendo, olha, isso que vocês estão fazendo é extremamente importante, mas algo além disso tem que acontecer, porque o que vocês estão fazendo tem um limite. E aí entraria uma aula dessa aqui para falar qual o limite era desse, qual seria esse limite. Mas nunca, por exemplo, falar assim, ó, não peguem isso, até porque nem o marxista pode falar para nenhum trabalhador, só porque eu sou um marxista da academia, por exemplo, né? Mas poderia ser também um morador de rua igual ao outro. Eu chegar e falar, não faça isso. Nossa, foge a lógica básica, né? Ou seja, precisa comer. A gente está numa situação animalesca que nem a parte animal a gente está saciando minimamente, que é se alimentar todo dia. E acho que um marxista que tem como método dialético o princípio de pensar a revolução, ele jamais vai ignorar a filantropia, essas reformas. O problema é que muitos marxistas capitulam. É difícil, não é meio termo, mas é fazer essa ligação da totalidade. Porque existem reformas, filantropia, etc. E existe um projeto revolucionário para nós marxistas. Né? Agora, para atingir esse projeto revolucionário, não é tipo Crônicas de Nárnia. Eu abro um armário e apareço no projeto de uma sociedade socialista. Não. A sociedade socialista vai ser construída, a gente postula isso, aqui mesmo, a partir dessa sociedade, com esse monte de contradição, incluindo a filantropia, com suas contradições. Né? Então, não tem só o lado ruim, tem um lado importante, sim, e a gente tem que explorar isso. Muito interessante isso. É um tópico legal de... eu acho muito importante.
E muitos marxistas querem fazer a revolução. Eu também quero. Eu gostaria de sair agora aqui dessa sala de aula, o meu fuzil estivesse aqui do meu lado, né? E vamos fazer a revolução. E aí a revolução é no sentido de violência mesmo, é guerra. Né? Vamos para a guerra, vamos para o fronte, porque os capitalistas estão lá com o exército, a polícia, a gente vai agora estar em armas. Está longe disso. Né? E para chegar a esse ponto, e me parece que é pertinente que esse ponto um dia chegue, a gente tem que trabalhar com frente hoje. Né? Por exemplo, os marxistas na Síria estão lutando com armas mesmo. Né? Mas não é o nosso caso aqui. Opa, a política de armamento tem essa função. Sobretudo pensando na esquerda. E aí o que acontece? A gente tem que assim, pensar. Tem uma coisa que a gente chama na esquerda de unidade de ação. Não quer dizer que é unidade de programa. O programa da minha organização é diferente, por exemplo, de uma, sei lá, do movimento estudantil, por exemplo. Mas agora, eu acho que tem que ter unidade de ação na esquerda, sabe? E mesmo com pessoas que às vezes não são de esquerda, mas são progressistas. O filantropo, por exemplo. O filantropo está muito bem intencionado. Como é que eu vou querer botar ele no paredão, sabe? Ou ainda, tipo, taxar ele? Ah, seu idiota, você está dando sopa aí, você não vai ajudar a gente. Desculpa. Eu preciso fazer revolução com os trabalhadores. E se eu postulo junto com os trabalhadores, fazer revolução com eles, nós, trabalhadores, temos que estar alimentados. Se tem um cara dando esse prato de sopa hoje, esse prato de sopa é extremamente importante para que amanhã eu consiga convencer aquela pessoa, né, de que, olha, a luta é maior e de explicar alguma outra coisa mais. Então não tem esse pensamento sectário, sabe? A gente tem que dialogar. Mas é interessante o debate, tem que fazer esse debate sempre. Viu? É que muitas vezes, não que a gente é suscetível a vulgarizar também o debate, mas muitas vezes o que a gente tem acesso é o marxismo vulgar. E esse